Muito bem, então agora vamos dar continuidade aqui. No primeiro caso, né, a empresa deve fornecer conectividade de rede entre 3 prédios em um único campus. Os cabos devem ser lançados do lado de fora e há alta probabilidade de tempestades na área. Então aqui no caso, como alta probabilidade de tempestades, né, significa que também pode haver grande probabilidade de interferência eletromagnética. E até pelo tamanho aqui, já que é entre 3 prédios, imaginamos que a distância entre eles é maior que 100 metros, né? Que já não dá, por esses dois motivos, para usar o par trançado. Então, o melhor caso aqui seria fibra ótica, tá bom? Uma empresa deve fornecer conectividade de rede entre 2 edifícios localizados a 1 km de distância um do outro. Vai cair na mesma limitação do cabo par trançado, né? A gente consegue no máximo 100 metros com um repetidor, ok? Então aqui, como é 1 km de distância, o ideal seria utilizar a fibra ótica. Inclusive aqui dá para a gente até especificar o tipo de fibra, né? Como no caso da fibra ótica multimodo, a gente consegue apenas 550 metros com repetidor, então eu teria que usar aqui uma fibra ótica, né, que consegue até 550 metros, um repetidor e mais um segmento de fibra ótica. Então, 2 segmentos de fibra ótica com repetidor no meio, para alcançar 1 km. Ou eu poderia simplesmente utilizar a fibra óptica do tipo monomodo, que a gente viu que ela consegue alcançar até 80 km, né? Então, nesse caso, ela conseguiria cobrir essa distância de 1 km de uma maneira bem tranquila. E por último, a gente tem lá o escritório, né? Quando a gente tem que oferecer conectividade aos computadores ali, sendo que os computadores estão no máximo a 60 metros. O cabo de fibra óptica, o cabo de par trançado, ele consegue atender, né? Porque a gente consegue chegar até 100 metros com ele. A velocidade dele também é de 100 megabits por segundo, dependendo do padrão Ethernet que você esteja utilizando. Então, somente aqui no caso C que a gente vai utilizar o cabo de par trançado. Continuando aqui então, vamos falar agora sobre padrão Ethernet, tá certo? Basicamente, como aconteceu na área de eletrônica, informática, redes, as redes elas também passaram por uma evolução, tá? Desde que surgiu a primeira rede Ethernet, tá certo? Essa primeira rede Ethernet, ela era denominada, o padrão era chamado de 10 base 5. Por quê? Geralmente essa forma de nomenclatura ela vai ser comum para os outros padrões, então é interessante que vocês saibam. O primeiro número aqui está relacionado à velocidade de transmissão, ok? A velocidade de transmissão aqui geralmente em megabits por segundo. Então 10 base 5 significa que a rede conseguia atingir até 10 megabits por segundo. O base aqui é uma abreviação de base modulation, ou seja, é um sinal transmitido sem modulação, tá certo? Transmitido na forma como o sinal é realmente. O 5 aqui se referia à distância máxima, ao tipo de meio, tá? Nos próximos padrões vocês vão ver também que a última número, ou pode ser letras também, se referem ou à distância máxima ou ao tipo de cabo, tá certo? Aqui no caso 5 significa que a primeira rede conseguia chegar até 500 metros, inclusive é mais do que a gente consegue hoje, né? Mas é porque as primeiras redes utilizavam o cabo coaxial, então com o cabo coaxial conseguia-se distâncias maiores. Os 3 padrões hoje mais importantes são o 10 base T, o 100 base TX e o 1000 base T, tá? São todos padrões de cabo par trançado. Aqui tem uma tabela com os padrões de 10 megabits, tá certo? Então os padrões Ethernet de 10 megabits são o 10 base T, repare que no final T que vem de Twisted Pair, né? Ou par trançado. Ele conseguia um alcance de 100 metros e ele era utilizado nos primeiros padrões de cabo par trançado, né, que são os cabos categoria 3. Se você não se lembra da categoria, volta no slide anterior, da aula 4, que lá está falando sobre as categorias do cabo, tá? E o outro padrão que a gente tinha também era o 10 base F, o F aqui de fibra ótica, tá? Que conseguia chegar até 2.000 metros de distância. Mas esse cara aqui
e como ele tinha um alto custo, foi um padrão que foi bem pouco popular e bem pouco difundido. Depois de 10, né, vocês vão ver que sempre a gente dá saltos de velocidade de 10 vezes, então dos padrões de 10 megabits passamos para os padrões de 100 megabits, também chamados de Fast Ethernet. Então, se você está trabalhando com a rede Fast Ethernet, significa que é uma rede de 100 megabits por segundo. A gente tinha aqui os padrões 100 base TX e 100 base T4, tá? Que são os padrões para par trançado, que conseguiu alcançar 100 metros também. E a gente tinha também o padrão aqui 100 base FX, que é o padrão de fibra ótica, que também conseguiu alcançar 2.000 metros ou 2 quilômetros. Mais uma vez, tivemos um salto de velocidade de 10 vezes, então de 100 megabits a gente passou para 1.000 megabits, o que é equivalente a 1 gigabit por segundo, e por isso esse padrão foi chamado de Gigabit Ethernet, tá certo? A gente tinha aqui dois padrões para fibra, que é o 1000 base LX e o 1000 base SX, eram ambos padrões de fibra ótica, tá? Aqui no caso, a gente conseguia alcançar 10 km com o padrão base LX e ele foi caracterizado basicamente pelo uso de lasers em substituição aos LEDs, que permitiu alcançar essa distância aqui. E o padrão 1000 base SX, que conseguia chegar até 550 metros, utilizava, na verdade, uma tecnologia laser um pouco mais barata, né? Isso acabou diminuindo o alcance máximo, ok? Mas, da mesma forma, se conseguiu fazer com que a fibra ótica ficasse um pouco mais acessível por causa de preço. Existe também um padrão Gigabit Ethernet para cabo de par trançado, é o 1000 base T, tá certo? Para o cabo de par trançado ele consegue chegar até 100 metros, ele é chamado por padrão GOC, tá? Que seria Gigabit over Copper ou Gigabit sobre cobre. Nesse caso você tem um cabo específico, tem que ser os cabos categoria 5, tá? Para você conseguir transmitir em 1 gigabit por segundo. E ele suporta o que a gente chama de modo full duplex, que é a transmissão de dados e a recepção ao mesmo tempo. Então um canal ele pode estar transmitindo e recebendo ao mesmo tempo, porque você usa pares diferentes ali do par trançado para poder transmitir e receber dados. E por último aqui, a gente tem os padrões 10 gigabit, né? Então, como eu falei, você estava em 1000 megabits ou 1 gigabit, a velocidade ela geralmente ela é múltiplo de 10, tá certo? Então, esse aqui é o padrão que é chamado 10 gigabit Ethernet, e temos todos esses padrões aqui para fibra ótica, então o 10G base LR, base ER, base ZR, SR e LRM, tá? São todos padrões de fibra ótica. Repare aqui que a gente consegue chegar até 800 km e esses dois padrões aqui são padrões de curta distância utilizando fibra ótica. O 10G base SR e o 10G base LRM. Também conseguimos utilizar esse padrão de 10 gigabits por segundo no par trançado, tá certo? Quando é utilizada a categoria 6 de cabo, você consegue no máximo transmitir a 55 metros, tá? Mas quando você usa a categoria 6A, vocês voltarem de novo lá nos cabos que falam sobre a categoria, né? 6A significa 6 aumentado, tá? Aí a mesma categoria continua sendo 6, mas ela é específica para transmitir a 10 gigabits por segundo e conseguir a distância padrão aí de 100 metros, ok? Então esses são os padrões Ethernet mais comuns. Visto isso, então, a gente já consegue responder a pergunta do início da aula, né? Você precisa interligar o escritório central aqui até a fábrica, sendo que esse link ele precisa ter uma velocidade mínima de 500 megabits por segundo e a distância é de 700 metros, tá? Qual cabo e qual padrão Ethernet deve ser utilizado?
Primeiro pense no cabo, né? Como a distância aqui é de 700 metros, seria impossível a gente usar o cabo de par trançado, ok? Vamos imaginar também que a gente não quer utilizar repetidor. Então, no caso, se não é possível utilizar o cabo par trançado, temos que ir para a fibra ótica. Pensando na fibra ótica multimodo, ela consegue alcançar sem repetidor 550 metros, então também não atenderia. Teria que ser uma fibra que conseguisse chegar a mais de 550 metros, então, por exclusão, né, a gente sabe que a fibra que tem que ser utilizada tem que ser do tipo monomodo. O padrão, então, Ethernet tem que ser um padrão de fibra, que com a velocidade de 500 megabits por segundo e uma distância de 700 metros. Então, aqueles padrões de 10 megabits, vamos voltar aqui, ó, eles não me atendem, né? Porque eu preciso de uma velocidade de no mínimo 500 megabits. O padrão Fast Ethernet de 100 megabits também não atende. Então, eu teria que usar um padrão gigabit, ok? Dentro do padrão gigabit aqui, eu tenho par trançado, não estou utilizando par trançado, né? Tem o padrão 1000 base SX, aqui nesse caso ele consegue chegar a 550 metros, então também não me atende. De novo, por exclusão, o padrão que eu teria que utilizar, né, seria o 1000 base LX para fibra ótica que tem um alcance de até 10 km. Então, nesse caso aqui, ó, eu teria que usar o padrão Ethernet 1000 base LX na fibra ótica monomodo. Os pontos-chave dessa aula, então, que a gente tem que ter em mente, né, é conhecer o princípio de funcionamento da fibra ótica, conhecer os principais tipos de cabos e conectores da fibra ótica, saber o que é um transceiver e conhecer os principais padrões de rede Ethernet, que são aqueles que eu mostrei na tabela. Se você quiser uma fonte aqui para estudar sobre essa parte de fibras óticas, está no curso de Introdução às Redes, tá? Na seção 2.3, tá bom? E eu vou postar também a resolução daquela lista de exercícios que eu passei na nossa última aula de revisão, ok? Muito obrigado, tchau, tchau e um abraço.